E eu começo com ela, que é maravilhosa, está sempre aqui nos ajudando. E hoje vamos falar um pouquinho de um novo sintoma do Covid-19, as manchinhas de pele. É um sintoma que não surge em todo mundo. Para a gente entender melhor o que a gente deve fazer, além de entender os cuidados que devemos ter na nossa pele nesse momento, é que conversamos via Skype com a doutora Lígia Cogos. Boa tarde, doutora Lígia Cogos. Cláudia, mas que banho de ânimo que você deu com as suas palavras, com a sua eloquência e com esse chemizier verde esperança. Que espetáculo! Todos estão se sentindo melhor. Muito pois bom. Cláudia, veja que coisa interessante. Dando um apanhado geral, você sabe que a Covid-19, a gripe do coronavírus, está sendo noticiada desde o fim de dezembro, mais especificamente desde o começo de janeiro, em Wuhan, a cidade chinesa, e são em torno de 640, 650 mil casos no mundo e no Brasil 3.500 casos, mais ou menos. E é interessante que os trabalhos sobre as alterações cutâneas durante a gripe, durante o Covid-19, já começaram a aparecer. Os primeiros trabalhos são da Espanha, da França, da Itália, muitos agora nos Estados Unidos, e que estão ajudando muito, inclusive, a que a própria pessoa desconfie de alguma coisa, porque, como você deve ter ouvido falar, Cláudia, em algumas pessoas os sintomas são discretos, ou às vezes quase inexistente, uma tosse leve, uma dorzinha de cabeça, como muitos de nós já tiveram na vida, e aquela dúvida, e ir para o laboratório depois fazer um exame, que demora pelo menos em torno de 2 dias para ficar pronto. Se uma erupção cutânea aparece, é mais um indicativo para que a pessoa fique alerta. E isso está acontecendo com frequência. Erupção que se parece com uma catapora na pele do tronco, não no rosto, mas na pele do abdômen, do peito, dos braços, bolinhas com casquinhas, ou então urticárias, aquelas placas grandes, desenhadas como se fossem mapas, e lesões também nas extremidades, especialmente em jovens e crianças. Veja só, lesões decorrentes da obstrução de pequenos vasos, como se fosse tromboembolias, como se fossem lesões causadas por falta de irrigação sanguínea, que inclusive são doloridas. Acho que você vai querer mostrar algumas fotos, não é, Cláudia? Exatamente isso que eu ia pedir para a nossa produção, para a gente poder apresentar até para os telespectadores o que são essas erupções e de que forma elas aparecem, né? Mas antes da gente ir para as fotos, eu tenho uma pergunta para fazer, que é em relação à quantidade dessas erupções, porque a gente sabe que a gripe por Covid-19, ela pode vir com sintomas bem leves ou até assintomáticos, e como pode ser grave também. Essas erupções, elas também podem ser muito pequenas, muito poucas em quantidade, por exemplo, pode ser uma única erupção, ou ela normalmente se apresenta como uma catapora com várias erupções? Até uma vantagem, a meu ver, ainda que pouco se saiba extensamente sobre as manifestações cutâneas, mas já se sabe o bastante para sabermos que elas não são tão discretas, elas podem chamar a atenção. A pessoa que não tem alergias, não costuma ter nada na pele, e de repente se vê acometida de lesões extensas pelo corpo, como se fosse uma catapora ou uma urticária, que são aquelas lesões desenhadas como se fossem mapas. Isso é bom, porque chama a atenção, elas podem preceder sintomas mais importantes e podem levar a pessoa a buscar ajuda ou a fazer um exame e não menosprezar um sintoma leve, uma tossezinha que muitos de nós têm. Então, a pergunta ótima, Cláudia, é isso mesmo. São lesões mais exuberantes, ou mais exuberantes pelo corpo todo, ou as lesões em pequena quantidade
porém doloridas, estranhas, esquisitas, que são as lesões por falta de irrigação sanguínea nas pontas dos dedos, dos pés, principalmente. A gente já tem como colocar as fotos, ainda não temos como colocar as fotos, então a gente conversa mais um pouquinho até que elas fiquem preparadas. Doutora Lígia, eu estou aqui pensando, enquanto a gente está conversando sobre essas lesões, que pouco sabe-se sobre o Covid-19, né? E eu fico imaginando que a classe médica esteja unida, mas, puxa, a gente demorou para entender que alguns sintomas, eles nos ajudam no diagnóstico, já que o exame, principalmente num país como o Brasil, é tão difícil e até mesmo escasso, né? Eu me lembro que até pouco tempo atrás não tinha-se a certeza do sintoma da perda do olfato. Depois ficou claro que perder o olfato era um sintoma muito característico do Covid-19. Agora a gente tem mais uma novidade de sintoma, que seria a erupção cutânea. Será que a gente não deveria, nesse momento, espalhar bastante essa questão dos sintomas e, dessa forma, a gente ajudar mutuamente o planeta? Eu acho que o programa Vida Melhor, está sendo um dos pioneiros. A meu ver, já houve publicações na Europa muito. Para quem está ligando a televisão agora, a gente já conversou anteriormente sobre novos sintomas do Covid-19. Na verdade, são sintomas que apareciam, mas que estão sendo agora notificados como sintomas. É isso, doutora Lígia? Sim, e além disso, Cláudia, são as lesões cutâneas decorrentes do próprio comportamento da quarentena. Então, o uso de máscaras, que pode sensibilizar a pele do rosto também, ou a lavagem constante, frequente das mãos, a esfregação das mãos com escovas. Não estou dizendo que não tenha que ser feito, mas indiscutivelmente isso ocasiona para algumas pessoas, aliás, o número de fotos que eu tenho até recebido por WhatsApp dos meus pacientes à distância de outras cidades são justamente lesões decorrentes da lavagem ou do uso de máscaras, ou das jovens, por exemplo, que estão em casa e que têm um agravamento da acne que já havia sumido e de repente se agravou, tanto pelo consumo de mais caloria, né, quando estamos em casa, como também pela obstrução que a máscara pode causar. E algo importante que eu tenho notado, Cláudia, não sei se eu estou falando muito aqui, muito em seguida, as pessoas às vezes se confundem, porque a ordem dos governadores é de não sair, né? Sair o mínimo possível. E muitas pessoas eu notei que estão achando que o fato de sair no jardim da sua própria casa ou num terraço do seu apartamento pode fazer com que elas fiquem mais expostas ao vírus. Isso não é verdade. Os governadores e prefeitos pedem para que não saiam na rua, para não haver proximidade entre as pessoas. Mas se você tem o privilégio de ter um jardinzinho na sua casa ou morar num apartamento com um terraço, saia e tome um pouquinho de sol. Veja, uma dermatologista mandando tomar um pouco de sol, sim, porque esse confinamento, esse estar constantemente entre quatro paredes, pode não ser a melhor coisa para você. Faça o que você puder de exercícios e saia um pouco ao ar livre, se você puder, se você tiver essa sorte, no jardim da sua casa. Maravilha. A gente já tem as fotos agora para voltar a falar um pouquinho desse sintoma, e esse sintoma que está relacionado, então, a essas manchas de pele, né? Então, o que a gente está vendo seria um sintoma? Deixe-me ver. Estou vendo aqui. Veja, essa é aquela erupção que muitos dermatologistas na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui já é outro tipo de lesão. Essa lesão é a lesão que aparece por obliteração de vasos superficiais das extremidades. É uma lesão dolorida, está aparecendo muito em pés de jovens e de crianças, internados principalmente. Essas são as lesões
decorrentes de trombose, de obliteração de pequenos vasos. Havia aquela outra foto que vocês mostraram que parece uma catapora ali no abdômen de alguém, que vale a pena mostrar também. Está aparecendo, não? Agora sim. Essa foto. Veja, essa lesão típica do raste cutâneo. Parece um sarampo, uma catapora que causa coceira. Ela não há dor nessa lesão. É coceira e ardor, parecendo mesmo os sintomas da catapora. E pode aparecer com sintomas muito discretos da gripe. Então, isso pode ser importante para chamar a atenção que aquela tossezinha, aquela dor de cabeça pode ser alguma coisa mais séria. A gente tem mais foto? Se tiver, eu gostaria de ver mais fotos. Aí, olha, aqui, no rosto. Olha, veja. Aqui, decorrente, um agravamento da rosácea por causa do uso de máscara, de ficar constantemente fechado, uma irritação, parece uma dermatite, né? Então, por causa desse uso constante que mantém a pele ali sob oclusão. Vamos ver mais. Vamos virar a próxima foto. Aí sim, uma mão. Aqui, veja decorrente da lavagem excessiva. Estão vendo aqui? Uhum. Até tem uma lesão ali na ponta do dedo que pode parecer até aquelas lesões por falta de oxigenação, mas não é. Essas aqui são decorrentes da escovação e lavagem constante. Okay. Então, é claro, vamos lavar as mãos, mas se estiver frente a um quadro desse, manere um pouco, principalmente com o uso de escovas, e alternar com um hidratante. Essas manchas agora. Aqui as essa aqui, deixa eu ver. Nas mãos também, olha só. Essa foto é nas mãos também, uma lesão eczematizada também decorrente das lavagens. É que a mão está fechada. Uhum. Se vê aqui o punho, né? E o dorso das mãos. Okay. Vamos ver Vamos mais. para a próxima foto. Veja, esse quadro é preocupante, que dá nas extremidades dos dedos por falta da chegada de oxigênio, porque estranhamente essa gripe, na sua manifestação mais intensa, ela pode dar esse quadro de pequenas tromboses, tromboembolias nos vasos mais pequenos, nos vasos mais sensíveis, que são os das extremidades. Bom, de toda forma, a gente deu aí uma passeada por todos os sintomas e, na verdade, também as consequências depois até da prevenção. Eu tenho algumas perguntas para fazer em relação a isso. Vamos continuar lavando as nossas mãos, usando álcool gel e a minha dúvida é, a gente deve usar um hidratante para essas mãos que estão ressecadas ou a ação do hidratante atrapalha a ação do álcool gel? Como é que seria isso? Não atrapalha, não. Alguém poderia ser tão radical que diria que um hidratante aplicado depois da lavagem pudesse deixar as mãos pegajosas, né? Mãos que se contaminassem, mas de fato na prática não é assim. Lave-se a mão, é eliminado o vírus na hora da lavagem, a lavagem com sabão também, o sabonete, o sabão é muito eficiente. Há quem diga que seja até mais eficiente que o álcool gel. Então, seja a lavagem ou seja a aplicação de álcool gel, pode aplicar um hidratante sim, se quiser e se sentir necessidade. Muito bom, muito obrigada. Doutora, chegaram perguntas também dos nossos telespectadores, como sempre fazemos aqui, a gente tem a participação deles através do WhatsApp. Se você também quer mandar a sua, 11 9 50 45 18 40, viu, minha telespectadora, telespectador? Veio da Mariana Dantas, ela é de São Paulo, do Embu das Artes, ela diz, oi doutora, quando eu chego em casa, eu já tomo banho, depois disso já posso abraçar? Beijos e obrigada. Pode sim. É claro que doutores mais sisudos poderiam até aconselhar, mas eu acho que na prática isso é impossível. Você já tomou seu banho, já lavou a mão, já lavou seu rostinho,
pode abraçar sim, Mariana Dantas. Ok, próxima pergunta. Boa tarde, doutora. A ponta dos meus dedos estão descascando. O que pode ser? Exatamente isso. Estão descascando porque você está lavando mais ou aplicando álcool gel, que mesmo sendo, eu tenho visto produtos até bem sofisticados no mercado, álcool, embalagens com álcool gel bem agradáveis de se usar, mas resseca, sem dúvida. Equilíbrio com hidratante. Ok, próxima. Boa tarde, Cláudia e doutora Lígia. Eu tenho rosácea. Ela pode se agravar se eu pegar o corona? Exatamente, olha que boa pergunta, isso mesmo. A rosácea, ela piora também pelo próprio estresse, que talvez a quarentena, se é que você está cumprindo uma quarentena, nem todo mundo faz. Eu, por exemplo, sou alguém que não posso, porque eu sou médica, fiz um juramento e eu e minhas funcionárias estamos lá trabalhando diariamente. Mas se você está cumprindo uma quarentena mais rígida, o próprio estresse da quarentena, o tipo de comida mais calórica, bebidas alcoólicas podem agravar. E o uso da máscara também pode agravar a rosácea. Os produtos que talvez você tenha obtido nas consultas anteriores que você teve com dermatologistas, capriche mais no uso desses produtos. Nessa época, tente se exercitar um pouco e não ficar dentro do possível, observar coisas que possam aliviar a tensão, como assistir Cláudia Tenório no Vida Melhor. Muito obrigada. Doutora, a próxima pergunta. Boa tarde, doutora. Nesse tempo seco, qual seria o melhor sabonete para usar para não ressecar as mãos? Você pode usar o sabonete, qualquer sabonete de fato é o que é recomendado, até porque você pode estar num supermercado, ir no toalete, ir ao banheiro no supermercado e vai usar o sabonete que estiver disponível. Mas existem sabonetes tanto em barra como sabonetes líquidos que têm no seu chamativo ou tem nos seus rótulos algum atrativo para pele seca, ou sabonetes com alantoína, ou com pantenol, ou com silicone, ingredientes que aliviam o ressecamento, e você pode lavar a mão com eles sim. Perfeito. Doutora, tem mais perguntas aqui, mas eu também tenho uma dúvida, porque eu tenho lembrado muito das pessoas que estavam fazendo uso de imunossupressores para tratamento de pele, naqueles casos mais agravados. Essas pessoas, elas correm mais risco que as demais? Como é que é isso nesse momento? Vejam, talvez você esteja se referindo ao uso de corticoides, por exemplo, que é um medicamento muito usado por nós, dermatologistas. É bom lembrar que nem toda dose de corticoide é imunossupressora. Existem tratamentos em que há necessidade de imunossupressão e que pode inclusive nem ser com corticóide, com outros medicamentos, e há doses imunossupressoras. Na maioria das vezes, os dermatologistas não recorrem a doses imunossupressoras, recorrem a doses anti-inflamatórias, antialérgicas. Ligue para quem lhe receitou para tirar alguma dúvida, mas em princípio não há nenhum problema, porque não é desejo dos dermatologistas que se deixe alguém imunodeprimido em qualquer época, não só nesta. Muito bem. O Bruno Kaique, ele diz assim: oi, Clau, amo o seu programa. Gostaria de saber se o ressecamento da pele do rosto pode chegar a descascar. Poderia enviar ao vivo um beijo à minha musa inspiradora, Lígia Cogos? Bruno, você já está aqui sendo representado por mim, enviando seu beijo para a musa inspiradora, Lígia Cogos. Ele quer saber. Mas olha só, Bruno Kaique, é pena que não haja uma imagem para ver que homem bonito que você é, Bruno. É pena, parece aquelas comunicados do tempo que a TV era branco e preto, que se falava, é pena que a TV não seja a cores, é pena que vocês não estejam vendo Bruno Kaique. Eu até me perdi, qual foi a pergunta? Fala em Bruno Kaique e na minha cabeça gira. Ele quer saber se o ressecamento da pele pode descamar no rosto, se está ressecado pode descamar. Sim.
Pode. Essa descamação que se vê, às vezes é simplesmente uma descamação, sem gravidade, sem vermelhidão, só a descamação, ou a descamação nas mãos, que vocês viram até algumas fotos, é justamente até por uma higienização maior, não é tão preocupante, logo as coisas voltam à normalidade. Bom, a próxima pergunta diz: posso lavar as mãos com água sanitária? Eu gostaria de saber porque eu estou usando na casa toda. Lavar as mãos com água sanitária talvez irrite as suas mãos. Eventualmente, é claro, se você está limpando a casa com água sanitária, a não ser que você use luvas o tempo inteiro, e eu sei que as grandes donas de casa não gostam muito de usar luvas o tempo todo, e a não ser, você entrará fatalmente em contato com a água sanitária. Mas para lavar com essa frequência, você vai almoçar, antes vai lavar, ou vai pegar uma maçã, vai lavar, não, aí lave com sabonete mesmo. Muito bem. Doutora Lígia Cogos, uma alegria muito grande falar contigo. Quero agradecer a participação, mais uma participação, dessa vez de forma inédita via Skype, mas foi uma alegria muito grande vê-la e receber informações através do seu trabalho, do seu estudo, que eu sei que é constante e excelente, viu? Parabéns sempre, muito obrigada. Eu agradeço e deixo aqui registrado que eu queria ir aí de qualquer jeito, é que não me deixaram. É verdade. Um abraço, é um prazer enorme ir aí. Eu acho que ir ao programa aumenta a minha imunidade. Muito obrigada, doutora Lígia Cogos, querida demais.